Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. E como eu havia mencionado, eu havia prometido em um vídeo anterior, quando eu estava falando sobre arqueologia bíblica, né? Eu mencionei algumas coisas, eu disse que iria fazer um vídeo, pelo menos mencionando, né, alguns cientistas que se enveredaram pelo caminho da arqueologia, né? No caso, eu estou falando nessa playlist especificamente, é arqueologia bíblica. Porém, eu quero dar aqui, mencionar aqui quatro, né? Quatro cientistas que se envolveram com a arqueologia em geral. Não é necessariamente, obrigatoriamente, arqueologia bíblica. Muito embora, se o indivíduo é de arqueologia, né, arqueologia geral, ele vai ter alguns aparatos e metodologia científica que também será e pode ser usado pela arqueologia bíblica. Mas eu quero mencionar aqui o primeiro. O primeiro é o Ver Gordon Chide. Ele nasceu em 14 de abril de 1892 e faleceu em 19 de outubro de 1957. Esse arqueólogo, né, ele era australiano, esse acadêmico, né, esse cientista. Ele foi um arqueólogo com especialização em pré-história da Europa. Essa era a especialidade dele. Ele passou a maior parte de sua vida no Reino Unido, né, trabalhando como acadêmico para a Universidade de Edimburgo. E em seguida, ele trabalhou também para o Instituto de Arqueologia de Londres. Ele escreveu 26 livros, o Ver Gordon Chide, né? Durante sua carreira, ele dedicou, né, toda a sua vida à ciência, também é considerada arqueologia, ciências humanas, né? Ele dedicou toda a sua vida e seu aparato à pesquisa histórica, né? Mais especificamente, sendo bem direto a essa questão da pré-história da Europa, né? Inicialmente, ele foi um dos primeiros defensores da arqueologia histórico-cultural, ou seja, não somente encontrar vestígios e tal para que possa confirmar uma tese, uma teoria ou um entendimento, uma visão acerca de alguma coisa do passado, né? Mas sim o seu desenvolvimento histórico-cultural daquele povo, daquela sociedade, daquele grupo, né? Daquela etnia. Mais tarde ele se tornou o primeiro expoente da arqueologia marxista no mundo ocidental. Marxista porque vem da visão, né, e da interpretação filosófica e da visão de mundo de Karl Marx, né, que foi um filósofo alemão, né, judeu alemão, e economista também, que viveu no século XIX. Né? E o mesmo fazia muitas críticas na sua época, né, ao capitalismo e a forma opressora, né, e que subtraía, né, os patrões, né, os donos de fábricas e os ricos e poderosos naquela época, naquele contexto, e usurpavam o pobre, né, o trabalhador, que trabalhava muitas horas, que trabalhava exaustivamente, muitos tinham uma vida precária, morria, mas não recebia um bom salário. Né? Então essas eram as críticas de Marx. Então, com essa visão, se vem os acadêmicos, né, de visão marxista, com ideia, né, principalmente no livro de Karl Marx, né, o primeiro, né, o Capital. Fica a dica aí para leitura. Voltando aqui para Ver Gordon Chide, a sua erudição trouxe perspectivas materialistas do marxismo. A sua insistência em uma abordagem internacional, comparativa e materialista para a mudança cultural foi altamente influente, tanto na arqueologia quanto na antropologia cultural também. O professor Chide também tornou-se um dos primeiros estudiosos a transcrever, aliás, a descrever a transição, né, a mudança de caça e coleta para a agricultura, para dissociar suas teorias do racismo implícito de perspectivas anteriores e unilineares da evolução cultural. Com isso, ele apelidou essa transição, né, essa mudança, esse período de tempo aí,
ou essa visão de mundo, essa mentalidade, ele apelidou de transição de revolução agrícola, também conhecida como Revolução Neolítica, é uma ideia dele, né? O professor Chai também cunhou o termo Revolução Urbana para designar a mudança de pequenas sociedades baseadas nas aldeias para aquelas com vilas e cidades. Ambos os termos mantiveram sua moeda na arqueologia. Fica aí a primeira dica, né? A segunda dica, o segundo professor, né? Esse também está vivo. Aliás, esse está vivo, né? Esse primeiro já faleceu. É o professor Colin Renfrew. Ele nasceu em 25 de julho de 1937. É um arqueólogo, paleolinguista e conservador britânico, conhecido por seu trabalho sobre a datação por radiocarbono, sobre a pré-história das línguas, a arqueogenética, a neuroarqueologia e a prevenção de saques em sítios arqueológicos. O professor Colin Renfrew, ele também trabalhou, né, como professor de arqueologia da Disney na Universidade de Cambridge. E ele depois se tornou diretor do Instituto MacDonald de Pesquisa Arqueológica. Atualmente ele é membro sênior do Instituto MacDonald de Pesquisa Arqueológica. Ele já escreveu 18 livros sobre a temática, né, sobre arqueologia e sobre as suas sínteses específicas, 18 livros, mas eu quero somente citar aqui 2, né? Um livro de 1972, que é o The Emergence of Civilization, The Cyclers and the Aging in the Third Millennium, B.C. Laundries, é de 1972. O segundo livro é o Approach to Social Archaeology, de 1984. E eu quero agora fazer mais uma indicação, né, de cientista, de arqueólogo. É o Bruce Grant Gatilho. Ele nasceu em 18 de junho de 1937 em Preston. Faleceu no dia 1º de dezembro de 2006 em Montreal, Canadá. Também foi um grande pesquisador, um grande arqueólogo. Trabalhou como professor no Departamento de Antropologia da Universidade McGill, em Montreal, e fez contribuições significativas para os campos da egiptologia, arqueologia e etnohistória do leste do Canadá, e a quarta contribuição dele foi para a teoria arqueológica. Então, fica também aí a recomendação desse cara, o Bruce Grant Gatilho. E a minha quarta indicação, né, de pesquisador, de arqueólogo, de cientista, para você que gosta tanto de história, de arqueologia bíblica, né, que de certa forma faz sentido, está dentro, né, é o quarto que eu indico é o Rodrigo Silva, né. Aqui as informações sobre ele. Ele nasceu em Belo Horizonte, né, capital do estado de Minas Gerais, em 1970. Rodrigo Silva cresceu em uma família que não era evangélica, em meio a um ambiente cheio de complicações. Mas já o seu contato com a religião se inicia na igreja católica que ficava no seu bairro, no bairro onde ele vivia, onde ele morava, né? Se envolveu em muitas atividades e nesse contexto que ele desenvolve a sua fé e o desejo de estudar teologia. Então, adiantando, né? Rodrigo Silva, ele é formado em teologia. Aqui diz que ele também é historiador, especialista em arqueologia bíblica e possui um vasto currículo acadêmico, tendo viajado para Israel mais de 30 vezes para estudos e ensinos arqueológicos. Rodrigo Silva concluiu a sua primeira graduação em teologia pelo Instituto Adventista Ensino do Nordeste em 1992. Concluiu seu mestrado em teologia histórica, acho que é por causa dessa formação é que ele também tem o título de historiador, né? A teologia histórica pelo antigo Instituto Santo Inácio de Teologia, que em 1996, que hoje é o atual FAGE, né? FAGE, é o FAJE.
Em 1998, Rodrigo concluiu a sua especialização em arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém. E em 1999 ele terminou a graduação em filosofia. Então fica aí a dica, né? Essas 4 aí personalidades do mundo acadêmico, da arqueologia. Grande abraço para você, dá like, se inscreve no canal e compartilha. Um abraço.